Olá, estou de volta. Hoje vim abordar a questão Marx e Bakunin, comunismo e anarquismo, Primeira Internacional. Eu vou pressupor que vocês já saibam mais ou menos quem é Marx e Bakunin. E se vocês acessam o YouTube, você pode acessar o Google e olhar. Eu vou só para mencionar, Bakunin é anarquista, filósofo e sociólogo russo, nascido em 1814, morreu em 1876. Marx, comunista, sociólogo também, alemão, nascido em 1818, morreu em 1883. Já vou pular para a questão da Internacional, já em 1860, que é o que nos interessa. Antes disso, Marx e Bakunin se conhecem na década de 1840, tem uma boa relação. Nesse tempo, ambos têm uma ideia nacionalista e estatista, mas o Bakunin tem alguns versozinhos que já falavam de uma revolta, tal. E muita gente ouve falar que é internacional, né? Quando eu falar primeiro internacional, eu falar primeiro internacional do Karl Marx. E, na verdade, não foi assim. Isso não é verdade. Primeiro internacional não era do Karl Marx. Nem foi Karl Marx que fundou a Internacional. Quem fundou a Internacional foram proudhonianos franceses. Não foi Proudhon, foram proudhonianos franceses que pensaram uma organização operária internacional. Isso é história, isso é realidade. Isso não é a minha interpretação, não é a interpretação anarquista, não é intriguinha, não é palhaçada. Isso é fato histórico. Isso aqui existe até mesmo em outras fontes que não são anarquistas também relatam. Tá? E eu vou citar alguma para você procurar, que há algumas anarquistas, outras não, você pode procurar facilmente livros que você encontra para baixar. Isso aqui, ó, tem várias edições, o que é o anarquismo, livro básico, bem basiquinho, mas é bom. Esse aqui, ó, não é anarquista, Bertrand Russell, Caminhos para a Liberdade, também fala disso. Vários outros caras vão dizer isso. Tá? E aí, o que acontece? Vamos já para o que interessa, a Internacional. A Internacional é fundada em 1864. 1864. O Bakunin ouve falar sobre a Primeira Internacional. Só que ele não dá muito crédito, não, como dizem os populares, não bota fé na Internacional. E aí ele se dedica na Itália a uma outra organização dele, a Aliança da Democracia Socialista, que já tinha um programa, já, vamos dizer assim, bem anarquista. Alguns dizem que nem tanto, que era só em 66, 68. Mas não, em 64 ele já tinha um programa ali que era já claramente anárquico. E aí, o Marx ele faz parte da Internacional. E o primeiro congresso de verdade da Internacional é em 1866. E nesse congresso já trocam esse documento que Marx tinha escrito. Já não é mais aquele documento do Karl Marx, onde ele evocava algumas partes que pareciam realmente parágrafos do Manifesto Comunista. E em 66 já não eram. Mas Bakunin vai entrar em 67, 68. E em 68, para ele entrar, o Karl Marx faz ele dissolver essa organização dele, né? Que ele tem já medo do Bakunin entrar, botando pra fuder, né? E aí o Bakunin finge que desfez, fica com ela na invisibilidade. E aí surge uma primeira polêmica entre Marx e Bakunin em 1868, no Congresso em Lausanne. Em Lausanne a questão principal foi o que? O direito de herança. Para Bakunin, direito de herança era uma coisa que precisava ser abolida e, em primeira instância, era uma questão da hora do dia, da pauta inicial, as primeiras pautas. Para o Karl Marx, não. Para o Karl Marx, o direito de herança, assim como em outros aspectos do pensamento dele, que nem, por exemplo, quando você pega ele falando do Estado. Ele fala do Estado, ele fala que o Estado, em alguma etapa do comunismo, vai, né? E isso ele não fala, ele fala só no Guerra Civil, na França, lá. Em outros escritos ele não fala isso, quem falou foi o Lenin. Que o Estado vai, quando chegar numa etapa máxima, vai abolir as classes, aí acaba o Estado por si só. Isso até chegou a mencionar. E a mesma coisa ele falava, que a religião, a crença em divindades, quando abolisse as classes, acabaria por si só. E nessa mesma lógica ele falava, e falava entre aspas, porque
Ele falava, mas não era ele não ia lá. Karl Marx nunca comparecia aos congressos. Isso é fato também. Quem comparecia era quem? Os capachos dele. Entre eles Liebknecht, Ecarius, Bebel, né? E uma tropa que o Bakunin vai chamar da tropa todos aqueles judeus alemães, né? Questão polêmica, isso para outro vídeo. E aí eles ficaram nessa posição do Marx, e o Bakunin nessa vez ele perdeu, mas foi por poucos votos, e porque os indecisos contavam como voto negativo. Então acabou indeciso, por alguns votos ele perdeu. Já no ano seguinte, 1869, ocorreu um congresso em Basel, em algumas traduções Basileia. E ali foi onde ocorreu a divisão real, porque Karl Marx, como sempre, não compareceu, mandou os capachos. E nesse congresso, o Karl Marx e o partido dele, o pessoal dele, queria impor um programa centralista e autoritário para a Internacional. E não só isso, queria fazer da Internacional, como diz o Rudolf Rocker, um maquinário eleitoral. Um maquinário eleitoral. E aí é que tá. E os anarquistas, a ala do Bakunin, eles queriam o quê? Queriam ação direta, as próprias associações, os próprios trabalhadores, tomassem as fábricas e as terras e dividir seu trabalho de baixo para cima, nas margens para o centro, como falamos hoje em dia, na horizontalidade. E aí, o que aconteceu? Neste congresso, a esmagadora maioria votou contra Marx. E esses internacionais, sobretudo, eram de que países? Espanha, França, Bélgica e Itália. Esses países foram praticamente unânimes em rejeitar Marx. Quem votou a favor do Karl Marx? Somente os alemães e alguns ingleses, que eram onde ele residia. E aí eles ficaram furiosos, e ali foi onde rolou a hostilidade forte na Internacional. Depois disso, por 2 anos, não houve congresso, né? Porque a guerra franco-prussiana, França e Alemanha, estava batendo as portas, né? E aí, em 70 e 71, não aconteceu o congresso. Só que em 70 já explode a comuna, já tá uns rumores, né, do levante, da guerra, e depois vai explodir a Comuna de Paris. A Comuna de Paris, se vocês não sabem, é a primeira revolução proletária da história da humanidade. Pode olhar isso em alguns livros de história, e isso é uma parte que é relegada ao esquecimento também na história. Assim como o anarquismo no geral. Por isso que o comunismo é o bambambam aí. Entendeu? Os livros antigos de história nem sequer mencionava a Comuna de Paris. Hoje em dia até menciona, mas é um quarto de página da página tem lá falando sobre a Comuna de Paris. E outra mentira. Comentadores comunistas, comentadores acadêmicos comunistas, e o próprio Lenin também, disseram que Marx apoiou os franceses, que Marx apoiou a Comuna de Paris, que a Comuna de Paris era a ditadura do proletariado, que o Marx não tratou episodicamente em alguns escritos, e não no contexto que eles falam. E se você pegar a carta de Marx a Engels, datada de 20 de julho de 1870, você vai ver o que ele fala sobre o que ele acha realmente. Só que se você procurar no Marxist.org em português, você não vai encontrar. Os caras não traduziram. Olha como eles são malandros. Entendeu? Mas se você joga no inglês, tem. Então você joga aqui, ó, 20 de julho de 1870, Marxist.org. Tá vendo? Joga aí e veja o que Marx acha. Ele fala assim: os franceses merecem uma surra. Se os franceses perderem a guerra, for massacrado, isso vai favorecer o state power alemão, o poder estatal alemão. E aí o movimento operário vai se transferir da França, o centro do movimento operário vai se transferir da França para a Alemanha. E não só isso ele chega a falar. É a nossa predominância
sobre da França também a nossa predominância, a predominância sobre a França, também a nossa predominância sobre as ideias de Proudhon. Olha o que ele chega ainda a afirmar no final. Entendeu? Então, a partir e por outro lado, os marxistas falam que ele apoiou os franceses e etc e tal. Tá aqui de novo. Marxist.org. E aí, e por outro lado, Bakunin participou não em Paris, mas participou da Comuna em Lyon, em Marselha, pegou em armas, escreveu texto em defesa da Comuna, dizendo, sou partidário da Comuna, né? Não é partidário político, não faça confusão, é partidário da Comuna, né? Tomou partido pela Comuna, não que ele é um partidário político de carteirinha e tal, né? Não confunda os termos, por causa da questão da partidarismo, né? E aí, em 1872, Karl Marx cria um congresso manipulado, um júri manipulado, para expulsar Bakunin e os anarquistas da Internacional. Ele vai expulsar sobre acusação de extorsão lá, extorsão e ameaça, porque o Nechayev, que teve relações próximas a Bakunin, né? Colaboração. Sem o consentimento de Bakunin, e ameaçou um redator do jornal de Marx. Mas não só isso, não foi essa questão. Isso Marx usou para corroborar, para usar também com o que ele já estava criando, que era principalmente, o principal argumento era o que? A calúnia contra Bakunin, que ele era um espião do governo russo. Essa era a principal calúnia, que era mais difundida. Essa questão do Nechayev serviu para dar uma base mais aceitável para essa farsa. E aí, não só isso, os comunistas mudaram, o próprio Marx mudou a Internacional para os Estados Unidos. E lá, lógico, ela pereceu, acabou, morreu. E os anarquistas fundaram uma segunda Internacional, que ainda contava com Bakunin, a Internacional Anarquista, mas o Bakunin ficou pouco tempo, porque como ele no termo dele não queria ser uma figura decorativa. E isso é totalmente importante, isso que foi falado agora. Essa é a importância desse vídeo. Por quê? Porque a partir daí, o comunismo, você tem que entender o seguinte, comunismo e anarquismo são duas vertentes distintas do socialismo. Os comunistas eram conhecidos, os marxistas, marxianos, se você preferir, pode usar esse termo, marxianos, eles eram socialistas autoritários, centralistas, os legalistas. Marx era conhecido como uma topeira autoritária entre os anarquistas. E o Bakunin e os amigos deles eram conhecidos como o quê? Eles eram o quê? Socialistas anti-autoritários, socialistas libertários. Entendeu? E a partir daí, o movimento comunista todo, ele vai ficar sempre nessa ideia do Karl Marx. Porque o Karl Marx, ele conseguiu com essa ideia de fazer a Internacional virar um maquinário eleitoral, concorrer às eleições, ele fez um casamento entre socialismo e política burguesa. E a partir daí, o movimento comunista, durante todas essas décadas, até a Revolução Russa e tal, ele ficou nas camadas da burguesia dita radical, e querendo formar partido e tomar poder e concorrer à via eleitoral. E os anarquistas não. Eles se disseminaram entre o povo, criaram organizações populares, estavam no meio do povo, a base popular, e ocorreram diversos eventos de revoluções, motins, insurreições ao redor do mundo, inclusive no Brasil. Mas isso é uma questão que a gente vai continuar no próximo vídeo. Esse vídeo foi importante para entender essa questão do Marx e Bakunin. Isso que eu vou tratar brevemente como desdobramento desses dois movimentos a partir daí. E foi o que aconteceu realmente. Isso eu vou deixar para o próximo vídeo. Tá? Obrigado, espero que não tenha sido muito enrolado. Até mais.